Olá, que a paz e a graça de Jesus esteja contigo. Eu sou o pastor Altemar Oliveira, com mais um vídeo para o nosso canal, respondendo algumas dúvidas dos nossos alunos do curso Pregador Eficaz, do Clube da Teologia. Tá? Nós temos algumas perguntas e eu vou estar respondendo essas perguntas aí nesse mês, aí, nos próximos meses. A gente vai fazer vídeo toda segunda-feira, respondendo perguntas e também trazendo estudos, né, trazendo dicas de material importante para o obreiro. Então, se você não é inscrito no nosso canal, eu já quero te convidar a se inscrever no botão aqui abaixo. Se inscreva, clica aqui, ativa o sininho para você não perder nada, porque toda segunda-feira nós teremos vídeo novo aqui no canal, tá bom? Hoje eu quero falar sobre um tema que é um pouco controverso, tá? É um tema que tem surgido, tem vindo à tona, tem vindo à baila no meio da igreja contemporânea, e surgiu essa pergunta lá no nosso grupo no WhatsApp, né? E eu resolvi gravar um vídeo porque vale a pena a gente esclarecer as dúvidas dos irmãos através de vídeo. Então hoje eu vou falar sobre ministério pastoral feminino, né? O pastorado feminino, ele é bíblico? Ele não é bíblico? Existe mulher pastora? Bom, e para começar a falar sobre o ministério pastoral, nós precisamos ler alguns textos na Bíblia que vai nos dar algum parâmetro, tá ok? Eu anotei aqui alguns versículos na Palavra de Deus, e o primeiro dele, o principal para aqueles que defendem o não pastorado, né, tá no livro de 1 Timóteo, tá no capítulo 2, na verdade, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 11, né? Diz assim: não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia salvar-se-á, dando luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santidade e na santificação. Então, no versículo 12, o apóstolo Paulo ele é bem enfático em dizer: a mulher eu não permito que ela ensine, nem que ela exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Né? Esse é um texto muito utilizado para defender para aqueles que não defendem o pastorado feminino. Tá? E de fato, eu até posso concordar em partes? Posso. Só que se nós analisarmos o contexto aqui do que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando dos deveres das mulheres cristãs com relação ao seu marido, né, com relação ao seu esposo. Então, se você ler o contexto, né, o primeiro capítulo ele vai falar sobre as falsas doutrinas, o evangelho, né, depois ele vai falar no capítulo 2 sobre como é que a igreja deve adorar, as instruções para a adoração, né? E aí no capítulo 3, ou melhor, ainda no capítulo 2, nós começamos a ver, a partir do versículo 9, as instruções do apóstolo Paulo para as mulheres cristãs, falando de submissão. Então ele diz: quero que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia, sobriedade, não com tranças, não com ouro, ou etc. Né? Então ele fala: mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, esse conselho do apóstolo Paulo, eu vejo que é um conselho para o casamento. Né? Primeiro ponto, é o conselho da mulher ser submissa ao esposo, né? Aprenda em silêncio, o esposo explica, né? No outro texto de Coríntios, se não me engano, na carta, em 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ver algo parecido, né? Que diz assim, ó, vamos lá, eu vou abrir aqui 1 Coríntios capítulo 14, depois eu vou explicar um pouco mais sobre cada ponto, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, o apóstolo Paulo, ele fala do mesmo assunto, né? Ele diz assim, ó, versículo 34, né? Diz assim: as mulheres estejam caladas na igreja, não lhes é permitido falar, mas que estejam submissas, como também ordena a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos,
pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Né? Então, dois textos que o apóstolo Paulo fala para que a mulher fique calada. Um, ele fala que a mulher deve ficar calada na igreja e faça perguntas ao marido em casa. Né? Nós temos o contexto total da igreja de Corinto, nós sabemos do problema da igreja de Corinto, né? E o apóstolo Paulo diz que a mulher deve ficar quieta, ficar calada, ouvir e depois perguntar para o seu marido em casa. Né? Então, nós vemos nos dois pontos a submissão que a mulher deve ter ao marido. Ela deve ser submissa ao marido. Né? Se ela está aprendendo, se ela está na igreja, ela deve ouvir calada e perguntar para o marido em casa. Né? Então, o que eu vejo, tanto em um texto quanto no outro, eu não vejo a proibição, né, para o exercício do ministério pastoral feminino. Né? Eu vejo uma exortação do apóstolo Paulo a que as mulheres, né, que estavam naquela igreja, que sejam submissas aos seus maridos, que se for fazer pergunta, faça pergunta em casa, né, para que o marido, que é autoridade, né, que é o cabeça do lar, responda, ensine a sua esposa como deve ser ensinado. Né? Eu não vejo tanto em um quanto no outro texto, o apóstolo Paulo isentando, né, a mulher de exercer o ministério pastoral ou de pregar o evangelho. Sim, ele diz que a mulher deve estar calada. Eu acredito e eu penso que seja também por conta da questão cultural. Né? Na época do apóstolo Paulo, na época bíblica, no período bíblico, ensinar, né, o próprio judeu, a oração do judeu, do fariseu é: Senhor, graças te dou, porque não nasci nem gentil, nem mulher, né? Então, nós vemos, e nem publicano. Então, nós vemos que o próprio judeu, o povo judeu, tem essa cultura patriarcal, né? E tem a mulher como uma pessoa inferior. Então, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo assim: não permito que a mulher ensine, muito pelo contexto cultural, né? Pelo contexto da época. A mulher não tinha acesso ao ensino, a mulher não tinha preparo para o ensino, então a mulher não deveria de fato ensinar. Né? Até mesmo como o apóstolo Paulo fala, que o ministro do evangelho não deve ser leigo. Então eu vejo que a mulher está inserida também nessa característica de ser leiga, né? De não poder ensinar pelo fato da mulher não ter acesso ao ensino de fato, acesso a aprender a palavra de Deus. Somente os homens, né, iam para escolas dos rabinos, iam aprender. Não existia mulher, né, filósofa, por exemplo. Então, o contexto cultural, né, o apóstolo Paulo, para prezar a qualidade da mensagem do evangelho, eu vejo o apóstolo Paulo proibindo a mulher de ensinar. Então ele diz: não permito que a mulher ensine, né, porque se a mulher quiser aprender, aprenda em casa, em submissão ao marido, mostrando também que a mulher é submissa ao marido, ao esposo. Tá? Agora, uma outra questão que se levanta é: se a mulher ela é submissa ao esposo, então ela não deve ser pastora, porque ela vai pastorear também o seu esposo. Né? Eu acredito que não deve se misturar as coisas. Né? Quando a mulher exerce o ofício pastoral, eu acredito que o ideal seria o esposo ser o pastor e a esposa, se tiver o chamado, se tiver o ofício, o dom de pastorear, que pastoreie em auxílio, cooperando com o ministério do esposo, para que a igreja cresça de forma coesa, de forma coerente, né, e que o evangelho seja anunciado. Esse é o modelo que eu vejo. Eu não vejo problema em chamar uma mulher de pastora. Não vejo problema mesmo, desde que ela se enquadre também na questão da submissão ao esposo, da submissão de cuidar bem da sua própria casa, da sua família. Então, é necessário que ela também se enquadre nos requisitos que o homem precisa. Ela, como submissa ao esposo, né, ela vai ser pastora na igreja, mas ela precisa também ser submissa ao seu esposo. Agora, é importante também salientar que existem pastoras que têm o seu esposo e o esposo não é pastor. Né? Então ela vai pastorear ele na igreja, e em casa ela precisa também ser submissa. É uma questão um pouco complicada. Então, a esposa que é pastora, que tem um chamado, ela precisa ter essa sabedoria de estar em submissão ao esposo.
né? Eu penso que o modelo bíblico de pastorado o homem é o pastor, o homem é o cabeça, né? É o modelo que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Porém, eu não sou o mais fundamentalista para dizer assim, não pode, não aceito mulher pastora. Eu acredito que o casal, né, pastoreando junto, em comum acordo, um ajudando o outro, a esposa submissa ao esposo, auxiliando o esposo em tudo que é necessário, eu não vejo problema nenhum em chamar esta mulher de pastora, tá? Então, tanto o texto de Timóteo quanto o texto de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que não permite a mulher falar na igreja, ele está falando no modo geral, né? Está dizendo para que a mulher seja submissa ao esposo, e se ela tiver alguma dúvida, ela pergunte em casa que o marido vai responder. E eu vejo isso como uma questão muito cultural, tá? Isso não cabe para o nosso momento, né? Para o nosso tempo moderno, não cabe. Hoje a mulher tem essa liberdade de falar, né, de perguntar e de ensinar também na igreja. Eu não vejo problema algum nisso. E eu até vou mostrar alguns textos aqui para a gente aclarar um pouco mais. Por exemplo, né, se nós olharmos no livro de Atos, capítulo 18, por exemplo, nós vemos Priscila e Áquila. Eu vou ler o texto de Atos, capítulo 18, para a gente tentar entender bem. Logo no começo do capítulo, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo ele encontra Priscila e Áquila, né? Então, olha só o texto como diz, ó, no versículo de número 18, né? Diz assim: Paulo, tendo ficado ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. Mas ele, entrando na sinagoga, discutia com os judeus. Rogando-lhe eles que ficassem por mais algum tempo, ele não aceitou. Antes se despediu deles, dizendo-se: se Deus quiser, outra vez vos voltarei aqui. Despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, com ele Priscila e Áquila, né? Então, o apóstolo Paulo vai, né, para a Síria, e quem vai junto? Priscila e Áquila. A primeira coisa que a gente vai atentar aqui é o nome, né? Priscila vindo antes de Áquila, dando a entender que Priscila tinha a primazia, tinha autoridade, exercia maior autoridade do que o próprio Áquila, que era o seu esposo, né? E aí no versículo 24, diz assim: chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente das Escrituras, né? Poderoso. Este era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, levaram-no consigo e lhe declararam com mais precisão o caminho de Deus. Então, o texto nos dá a entender que o Apolo foi discipulado por Priscila. Então, cai por terra essa ideia de que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem, ou não pode exercer uma função de liderança de ensino, né? Priscila e Áquila levaram e ensinaram melhor o caminho do evangelho para Apolo. E o texto mostra a Priscila tomando a rédea da situação, tomando a frente das coisas. Então, Priscila era uma mulher que tinha autoridade, né? Do contrário do que nós podemos ler nos outros textos do apóstolo Paulo. E a Bíblia não tem contradição, né? Então nós vemos que não era bem assim. O apóstolo Paulo está exortando a igreja de uma situação no geral, mas existia alguns fatos que eram abertos aí. Podemos dizer que exceção? Sim, mas não vou chamar de exceção. Mas, claro, poucas mulheres se levantaram naquele período pelo fato da mulher mesmo não ter essa autonomia, não ter essa autoridade, e algumas se destacaram, como a própria Priscila, né? Um outro texto muito interessante, onde mostra a mulher exercendo ofício na igreja, nós podemos ver Febe, né? Romanos capítulo 16. Vamos lá, Romanos capítulo 16, diz assim, ó, olha só. O apóstolo Paulo fazendo as recomendações dos obreiros, né, aquelas pessoas que o serviam, que o ajudavam no ministério. Ele diz assim, versículo 1, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve à igreja que está em Cencreia. Né? O texto aqui no original, no grego,
para serve, e tem algumas versões que diz que é diaconisa em Cencreia, né? Eu vou até pegar uma outra versão para ver se está o mesmo texto. Só um minuto. Então, esse mesmo texto aqui, na versão King James, eu acabei de consultar ali, na King James diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa em Cencreia, né? Então, o termo aqui usado como serve é diaconia, que é, né, o mesmo termo usado lá para a instituição dos diáconos, né, no capítulo 6 do livro de Atos. Então nós vemos uma mulher, né, que exercia uma função de diaconisa, né, que era Febe. Então eu olhando o texto bíblico, né, para concluir, para a gente não perder muito tempo, eu assino embaixo, eu não vejo problema nenhum da mulher exercer o ministério pastoral, desde que ela esteja, como eu posso dizer, desde que ela esteja alicerçada na palavra de Deus e que a casa dela seja uma casa também alicerçada no Evangelho, que ela seja submissa ao seu esposo na sua casa. Não pode trocar as funções no lar, né? Então, eu espero que você tenha compreendido essa pequena reflexão que eu trouxe para você, né? Estou aberto ao contrário, se você acha que não, esteja aberto para comentar aqui e nós vamos nos unir, nós vamos, no debate de ideias, nós vamos conseguir crescer na graça e no conhecimento de Deus. A Bíblia não fala que existe ministério pastoral feminino, não tem, mas também não proíbe, né? Os textos que o apóstolo Paulo diz que a mulher não deve falar é um contexto diferente para que ela seja submissa ao esposo, né? Não fala de ministério, né? Então eu acredito que não há problema algum no ministério feminino, desde que seja embasado na palavra de Deus, desde que a mulher seja uma mulher de fato, uma mulher de Deus, que seja submissa às suas autoridades, ao seu esposo, né? O que não pode é inverter o papel. Eu vou repetir isso de novo, né? A mulher não pode querer exercer o papel de liderança na sua casa, né? Então é muito importante isso, tá? Eu espero que você tenha compreendido, né? E eu queria deixar o último texto aqui para a gente meditar. Eu sei que não tem nada a ver com o ministério, mas é um texto que eu gosto muito, que se encontra na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3, né? Versículo 28, que diz assim: desta forma, não há nem judeu, nem grego, não há servo, nem livre, nem há macho, nem fêmea, pois todos sois um em Cristo Jesus. Né? Todos sois um em Cristo Jesus. Deus não olha sexo, Deus não olha mulher, homem, né? Deus olha pessoas, Deus olha a igreja como pessoas que estão dispostas a fazer a obra dele com o coração aberto para fazer a vontade do Pai, né? Título é uma coisa que é secundária. Agora, chamado, ministério, dom, é Deus quem chama, é Deus quem dá, é Deus quem capacita. E eu jamais vou me opor ao chamado de Deus, né? Cada um sabe do seu chamado. E o chamado, ele vai produzir frutos. E nós saberemos quais são as árvores boas quando ela começar a produzir frutos, né? E eu conheço muitas mulheres de Deus que têm esse chamado e que estão produzindo frutos na obra de Deus, enquanto que eu vejo homens que dizem que têm chamado e não produzem, ok? Então eu espero que essa palavra tenha ajudado você, tenha esclarecido as suas dúvidas, né? A minha posição eu não tenho problema nenhum com o ministério feminino. Pelo contrário, se está para ajudar a igreja, se está para servir a igreja, amém, glória a Deus, tá bom? Eu vejo muito como um contexto cultural da época, né, que hoje nosso contexto é outro, e nós estamos aí fazendo o evangelho, fazendo a obra de Deus e anunciando o evangelho, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curta, comenta, compartilha, que você estará ajudando o nosso canal. Chama mais pessoas para se inscrever aqui, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.